fronteira, nós estamos há 3 anos sem Magó. Na quinta-feira, agora, completam 3 anos do assassinato da bailarina Maria Glória Poltronieri Borges e sem a condenação do autor do feminicídio. Para lembrar da Magó e para clamar por justiça, vai ser realizado um ato na quinta-feira, dia 26, a partir das 8h30 da manhã, na Praça do Teatro Reviver Magó. Vai ser um ato artístico com dança, com rap, com hip hop, capoeira, yoga, ativismo. Para falar sobre esses 3 longos anos de espera por justiça, nós estamos ao vivo com a Ana Clara e com a Daísa Poltronieri, a irmã e a mãe da Magó, que estão também à frente da organização desse ato. Muito bom dia, sejam bem-vindas ao Jornal da Mix. Bom dia, eu agradeço muito o convite de vocês para a gente estar aqui defendendo esse nome. É uma honra poder estar aqui falando sobre a Magó, falando sobre quem também é essa mulher e sobre esse ativismo que é tão necessário no nosso país hoje. Daísa, para a gente começar essa conversa, eu imagino, eu não consigo mensurar, mas eu consigo imaginar como dói essa espera, porque são 3 anos esperando por uma justiça que ainda não chegou, né? Bom dia, queridos, bom dia a todos os ouvintes da Mix. Olha, a espera ela é dolorosa, a perda da Magó ela é dolorosa cada nanosegundo da minha vida. A minha filha não está mais aqui para eu abraçá-la, para ver a alegria dela, para ver aquele ser humano que acordava cantando, dançava o dia inteiro, abraçava a irmã, saía cantarolando pela rua, de bicicleta. Essa era a Magó, né? A poesia em pessoa, né? E essa espera, ela é dolorosa porque são 3 anos em que você sabe que tem um ser humano cheio de escuridão dentro da alma dele, trancafiado numa prisão, e ainda não foi julgado. E um cara desse ainda é jovem, se pegar o máximo de pena aí, que é 30 anos, que é o mínimo que a gente espera que a justiça faça, né, para um caso como esse cara ainda vai sair jovem da prisão. Então, olha só, em que país é esse, né? Nós temos aí uma menina que assassinou os pais lá em São Paulo e está saindo da prisão agora, jovem ainda, solta na sociedade, né? Eu acho que as leis brasileiras, elas têm que estudar melhor de que forma pessoas como essa, elas têm que receber um auxílio de psiquiatra, de médicos, de psicólogos, né? Para tentar reverter um homem desse que comete um ato como esse, né? Com pessoas que ele nem conhece, né? E continuar convivendo na sociedade. Ana Clara, esse ato é uma homenagem, sim, à sua irmã, a Magó, mas também essa busca por justiça não se atém apenas a ela, né? Não é só pela Magó, como a gente viu esses atos que aconteceram desde a morte da Magó mesmo, e que vem ao longo desses 3 anos, sempre lembrando, ele é realmente para relembrar todas as vítimas de feminicídios, de violência contra a mulher. E o que a gente vê é que essa falta de punição ou essa demora pela justiça não é um caso exclusivo de vocês. Isso acontece com muita frequência e esses movimentos são justamente para chamar atenção quanto a isso, né? Da importância da justiça ser feita de maneira rápida e que a punição seja efetiva em todos esses casos, né? Exato. A gente tem falado muito, né, sobre essa Magó que renasceu como símbolo de uma luta do feminicídio e da cultura do estupro no nosso país, né? Então, a partir do momento que um caso de feminicídio entra numa família privilegiada, branca, né, de classe média, a gente compreende que a doença, ela tá na cabeça dos homens, né? Que não são todos os homens, claro, a gente tem que compreender que existem homens doentes, que existem homens que foram traumatizados na infância ou na adolescência, que sofreram para que eles pudessem cometer esses crimes. E hoje a gente se manifesta, a gente defende essa luta. Por quê? Porque
eu batalho por você, eu batalho pela minha mãe, eu batalho para que eu possa, no final do dia, chegar na minha casa. Eu batalho para que todas as minhas amigas, todas as mulheres, todas aquelas que têm útero, né, possam voltar para casa seguras, né, não terem seus corpos violados, não terem a sua vida tirada. Porque quando a gente assassina uma mulher, a gente não tá perdendo só aquela vida. A gente tá perdendo a vida da família, a gente tá perdendo a vida de todo o entorno daquela pessoa, né? Porque é um futuro, eu costumava falar assim, eu tô com saudade do futuro que eu teria com a Magó. Porque é um futuro todo que foi ceifado, tanto dela quanto o meu junto a ela, né? Como a gente foi parceira de trabalho há muitos anos, eu tive que me reinventar completamente, porque ela era o meu futuro, entende? Então, quando isso acontece, a gente ceifa não só a vida da mulher, mas toda a vida de quem tá muito próximo dessa pessoa. Então, é por todas elas, né? A Magó virou esse símbolo do feminicídio, mas hoje eu batalho por todas, por mim, por você, por todas as mulheres. Quem é mulher sabe que a gente tem essa sensação de insegurança desde que é muito nova. Sim. Né? Talvez seja difícil, até como você colocou, isso não estamos falando todos os homens são violentos, isso não é verdade, né? Mas talvez seja difícil para a compreensão masculina essa insegurança que a mulher tem desde tão cedo. Né? A maneira como ela é vista, a maneira como ela é abordada, desde a infância, durante a adolescência e durante toda a nossa vida adulta, né? Então, essa sensação de segurança, ela é tão necessária e a sensação de justiça sendo cumprida também. Por isso, essa luta de vocês é tão importante assim, e os números mostram, né? A quantidade de mulheres agredidas, mortas, a gente noticiou aqui só nesse início de ano, a gente não tá nem no final de janeiro. Quantos casos de violência contra a mulher? De homens que atearam fogo na casa, que estapearam as mulheres, que desferiram facadas, né, tiros, simplesmente por elas serem mulheres, né? Não tem uma outra explicação. Então, essa luta é necessária, sim. A gente sabe que ao longo de todos esses atos, vocês, como família, sempre estiveram muito unidos. E nesse ato, especificamente, a gente vai ter uma figura muito importante faltando. Exatamente. Né? Seu pai, ali, o Maurício Borges, um grande um ícone aqui da publicidade de Maringá, premiadíssimo, e que nos deixou num acidente trágico ali, né, no ano passado, um acidente de trânsito. E ele era uma imagem que representava muito a luta de vocês, né? Todas as vezes que a gente lembra dos movimentos, a gente lembra do seu pai também, né, Ana? Com a camiseta ali da Magó e sempre à frente, muito à frente dos movimentos. Como é que vai ser isso para vocês de estarem lá e ele fisicamente, pelo menos, não está dessa vez? Olha, Brenda, eu confesso pra você que isso foi um golpe no nosso coração, assim. A gente ainda tá digerindo tudo isso que aconteceu, porque eu ainda me pego pensando, eu vou ligar pro meu pai. Não vou ligar pro meu pai, né? Então, eu confesso, assim, que a gente foi pego muito de supetão, não fazia nem 3 anos da morte da Magó. Então, quando isso aconteceu, a gente ainda está, né, em um estado, assim, de profunda tristeza, porque... Nossa, né? Sem palavras mesmo, isso que aconteceu. Muito, muito difícil a gente conseguir digerir. E claro, né? O meu pai, ele estava à frente dessa luta, né? Por ter trabalhado com publicidade muito tempo, ter o contato e ter essa proximidade com os jornais, as rádios, né? Com a televisão. E agora, o que a gente tem enfrentado para poder construir esse ato, a gente está... recebendo a gente está com uma rede de apoio, assim, fantástica, maravilhosa. Isso tem sido muito especial. Eu acho que essa rede de apoio, ela vem exatamente pela força que o Maurício tinha com todos vocês, né? O Diniz, a primeira pessoa que eu lembrei, eu falei, a gente tem que falar com o Diniz, porque o Maurício não está aqui, tinha uma ligação tão forte com o Diniz e com o pessoal da rádio, com o Alexandre, né? E o Maurício é que levantava... com vontade de lutar pela Magó, e estava, assim, indo em fábricas, dando palestra para os homens das fábricas. Ele estava com um projeto maravilhoso, inclusive, de estar aqui na rádio, com uns spots falando sobre isso, para falar com os homens, né? E aí, quando o Maurício sai de cena da nossa vida, é como se a gente ficasse sem chão. E ele... que ir atrás de tudo isso. Então, agora eu tenho que levantar, olhar para Ana Clara e falar, agora somos nós duas, né?
Mas, enfim, é vida que segue, né, filha? Exato. Vamos levar esses 2 nomes aí no coração, que eles só têm a nos fortalecer. E o ato, a manifestação que vai acontecer nessa quinta-feira, no dia 26, é muito cheia de vida mesmo. Acho que essa é a grande ideia, de celebrar a vida da Magó, celebrando a vida. Então, a gente está falando de dança, a gente está falando de esporte, a gente está falando de um coletivo ali que vai trazer, relembrar, né, a personalidade da Magó, como você disse, né, que cantava, que dançava, que se expressava ali por meio da arte. E essa é a ideia, celebrar a vida que ela teve aqui, ao mesmo tempo que se clama por justiça, né? Exatamente. A gente quis fazer um ato artístico, né? Desde o começo, quando tudo aconteceu, meu pai pedia muito, ele falou, eu quero que seja um ato amoroso. A gente pode batalhar, né? A gente pode estar com essa figura do ativismo sempre, isso é fundamental, mas que seja com amor, porque é assim que a Maria Glória era, né? Então, como ela sempre foi uma pessoa extremamente artística, brincante, né? Brincadeira pra ela sempre foi coisa séria. Então a gente falou, vamos colocar a dança, vamos colocar a capoeira, vamos colocar o rap, o hip hop, que são culturas da rua também, pra aproximar todas as pessoas, né? Uma aula de yoga pra quem é um pouquinho mais calmo, pra poder só apreciar. Então, a gente resolveu fazer esse conjunto de coisas deliciosas pra gente estar juntos ali nessa praça que virou uma praça de combate ao feminicídio, né? A gente tem 3 obras de arte ali, né? O teatro que leva o nome dela, o Magó, o Feminino é Sagrado, Madeixas de Magó, todas obras de arte para lembrar essa mulher, para lembrar que a luta ao combate à violência de gênero, ela é diária, né? Todas as pessoas que passam ali precisam lembrar disso. E a gente vai estar ali na praça, convidando as pessoas que estão ali passando de carro, passando a pé, a batalharem com a gente. Essa é uma das homenagens que serão feitas agora, então, dia 26, a gente reforça o convite a partir das 8h30 da manhã, mas não vai parar por aí, vocês já estão com outras atividades programadas também. Conta um pouquinho pra gente, Ana. Isso, recentemente eu peguei o prêmio Aniceto Mate da cidade na área da dança, e esse prêmio, ele é completamente e inteiramente em homenagem à Maria Glória. A previsão do projeto é que eu faça um solo autobiográfico contando a nossa história, a história dessas 2 irmãs. E como contrapartida social, eu vou oferecer para a população rodas de conversa em torno do tema violência de gênero. Então, a gente vai começar no dia 1º de fevereiro. Todo o projeto vai ser lá no Teatro Reviver Magó. Dia 1º de fevereiro, nós vamos ter uma roda de feminismo para mulheres cis e mulheres trans. No dia 2 de fevereiro, a gente tem uma roda de conversa com o tema feminismo negro. E no dia 3, com 2 psicólogos, nós vamos ter uma roda de conversa qual o papel do homem na luta, maneiras de aproximar os homens no combate à violência de gênero. E no dia 4, uma oficina aberta para toda a população no CAC, no Centro de Ação Cultural Márcia Costa. Todas essas ações são gratuitas e todas são em homenagem a Magó. A gente só tá fazendo isso porque, infelizmente, Magó não tá mais aqui com a gente. Senão a gente estaria fazendo inúmeros outros projetos, sempre com o feminismo no nosso coração, porque o feminismo, o que ele é? A gente só clama por igualdade, a gente quer equidade de gênero, salários iguais, a gente quer poder andar na rua tranquilamente, poder pegar ônibus tranquilamente sem ser assediada. A gente quer a mesma voz que os homens têm, né? E então essas ações, elas são só o começo, são todas gratuitas, todas na praça, sempre às 20 horas, no dia 1, 2 e 3. E eu espero vocês lá, espero que vocês possam estar presentes para estar prestigiando, com nomes muito especiais aqui da cidade, estando nessas rodas, né, pra gente poder bater um papo bem legal. E é isso, espero vocês. Legal, o convite tá feito, é semana que vem. E agora, nessa quinta, a partir das 8h30 da manhã, essa grande celebração. A Magó, a lembrança que ela deixou e também de quanto é importante a gente lutar contra o feminicídio. Se você já perdeu alguém dessa maneira, se você já viu alguma mulher sendo agredida, se você é mulher e já foi agredida, se você é homem e não concorda com essas atitudes, esteja lá, participe, prestigie, é importante e é sempre muito importante também e válido a gente falar sobre isso. A gente já falou aqui, ninguém nasce racista e ninguém nasce violento. Se você está criando um menino, né, e criando também meninas, vamos criar de maneira que eles não cresçam achando que violência é normal, porque não é. E claro, a gente vai continuar acompanhando toda essa história e torcendo para que a justiça seja feita e a gente possa trazer essa notícia aqui o quanto antes. Ana Clara, Daísa, muito obrigada pela participação de vocês no Jornal da Mix. Obrigada. Até.